Opa, Gustavo Faria do Coca Tech na área. Fala aí, tudo bom? Coca, fala pra mim, me conta. Vai funcionar nos meus AirPods esse Apple Music Hi-Fi? Já de pronto não, né? Então acabou o vídeo. Não, vamos conversar antes. Você sabe o que é Dolby Atmos? Você sabe o que é o Spatial Audio? Qual é a diferença entre eles? O que é esse negócio aí de 24 bits, 192 kHz, 48 kHz? Que diferença isso faz? Eu vou notar a diferença usando o padrão, né, o Apple Music de hoje para esse novo Hi-Fi, né? O que eu vou perceber de diferença? Mas antes de falar disso, aquele nosso trato tradicional. Qual é o nosso trato tradicional? Se eu falar alguma coisa aqui que você fala, caraca, isso aqui eu não sabia. Coca, isso aqui explodiu. A minha cabeça explodiu. O meu cérebro, você dá um joinha no vídeo. Não sei onde é que você tá assistindo. Se você tá assistindo no YouTube ou no Instagram, dá um joinha aí, dá um like de alguma maneira. E se você deu o like, olhou ali, não tá inscrito, não tá seguindo, já sabe o que fazer, né? Se inscreve, né? Já lembrou de alguém também enquanto você estiver assistindo esse vídeo, já conversou com alguém sobre Dolby Atmos, a diferença. Não é o sentimento geral que a galera tem. É um 360. É mais do que um áudio 360, você vai saber disso já. E vou aproveitar, não sei quando é que você está assistindo isso exatamente, mas semana que vem eu vou fazer a semana do Raspberry Pi, coca.tech/RPI. Se de alguma maneira você gostaria de sair de casa e continuar em casa, né? No sentido de continuar acessando essas coisinhas que estão na sua casa, os seus arquivos, né? Se você sente que o seu iPhone... Eu digo que o meu iPhone é um supercomputador exatamente por esse módulo. Eu falo aqui de Raspberry Pi só para ficar bonito, mas qualquer computador pode estar na nuvem, né? Qualquer auxiliar, né? Uma maneira de você ter um computador auxiliar sempre disponível para você. É disso que eu quero falar com você na semana que vem, né? Se você sente que o teu iPhone ele é limitado de alguma maneira, que caramba, vou ter que pegar o computador só por causa disso. Se você sente que o HomeKit também é limitado de alguma maneira, aparece semana que vem, garante a sua vaga, vai lá em coca.tech/RPI, é a posse da sua vida digital. Se você tem receio de que os dados que estão na nuvem, né, possam ser acessados por alguém, né? Se você fica chateado, outra coisa também na questão de grana, se você fica chateado, às vezes quando um serviço gratuito deixa de ser gratuito, né, você pode rodar as versões desses serviços de assinatura na sua própria infraestrutura. Isso não é caro nem é complicado. Isso aí é metade de um Dropbox por mês, ou isso se você quiser, né, usar um tipo de arquitetura que eu vou explicar, ou você pode usar um outro que vai te custar aí, dependendo da quantidade de coisas que você assina, 4, 5, 6 meses desse serviço de assinatura, banca toda a infraestrutura e fica aí para todo sempre para você. E não é difícil. Você pode estar achando que isso é difícil, não é difícil, é tão difícil quanto instalar um aplicativo. O jeito que eu equacionei isso dentro do Hackeando Raspberry Pi é tão difícil quanto instalar um aplicativo. Se ficou curioso, então se prepara semana que vem, na segunda-feira, dia 24, às 8 horas da noite, vai ser o primeiro vídeo, garante lá sua vaga, a primeira aula, o aulão, coca.tech/RPI. Muito que bem, o que é o Spatial Audio, Coca? Na verdade, verdadeira, o Spatial Audio, a gente pode chamar que é o Atmos da Apple. Tem uma diferencinha, que é a questão de você virar a cabeça. É quando você tá vendo vou ficar de lado assim que fica melhor, né? Quando você tá assistindo um vídeo, você tem a percepção que o áudio ele tá saindo da frente. No caso do Spatial Audio, quando você vira, né, você vai ter a noção de que o som tá vindo daqui, como se o som tivesse vindo da tela e não da frente, né, como aconteceria normalmente. Então, o Spatial Audio é nada mais, nada menos do que você mover a cabeça e o áudio. Não é que o áudio te acompanha, né? Você move a cabeça no fone de ouvido, o áudio te acompanha. Não, o áudio fica parado, ele fica estático. Você tem essa noção. Fora isso, você tem o surround, que entra na questão do Atmos. Só que, né, tem uma diferencinha aí, né, nessa questão do Atmos.
Você já deve ter visto aquele esquema de 5.1, né? O que é um sistema de som 5.1? É um sistema de som que tem 4 caixas, vai ter 2 na frente, né? Na frente, na esquerda, na direita, 2 atrás de você, também na esquerda, na direita, uma caixa central, né? Onde vai sair a voz de quem tá falando lá, do personagem principal no vídeo, para te impactar de frente. Então aí você tem 5 alto-falantes, e o ponto 1 é o surround, né, que faz aquele, não, o mais grave. Você já deve ter ouvido falar também de 7.1, né? O que é o 7.1? São 7 caixas. Você vai ter, além dessas 4 caixas, né, ao seu redor, te envolvendo, você vai ter 6 caixas te envolvendo. Vai ter 6 caixas ao redor, 2 ali à frente, 2 aqui no meio, 2 aqui atrás, e a caixa central, né, formando os 7, mais o surround. Todos esses sistemas, eles são num plano, eles estão numa linha. Você não consegue emular uma coisa caindo de cima. Você não tem esse elemento de cima. Você tem a frente, né, você pode dar a volta, mas você não tem o vindo de cima. Uma chuva caindo, você não consegue reproduzir com esse esquema de som. Uma chuva caindo não vai te dar a noção de que ela tá vindo de cima e caindo. Com o Atmos você consegue, porque o Atmos, ele dá esse elemento vertical. Então, além dele ser o 360, ele tem a questão da altura, vamos colocar assim. Então, o sistema de som Dolby Atmos vai ser 5.1.2, por exemplo. Vai ter as 5 caixas, né, tradicionais. Tem sistemas também onde você tem 2 caixas, em vez de ser só uma caixa na tela, tem 3 caixas frontais. Tem várias arrumações aí nesse esquema. O 7.1 também pode ser assim, de você ter as 3 caixas saindo da tela. E nesse 5.1.2 você vai ter as 4 caixas ao seu redor, uma vindo da frente e o surround, e mais 2 que vão estar no teto. 2 que vão estar no teto para dar conseguir projetar para você essa sensação de que tá caindo. Tem também com ponto 4, né, 7.2.4, onde você vai ter 4 caixas no teto. Pô, Coca, mas eu já tenho aqui o meu sistema de som, ele já tem caixa no teto. Caixa no teto vai estar saindo qualquer coisa ali, vai estar saindo o estéreo, vai estar saindo porque esse padrão, né, do Atmos é o som que vem de cima. Tidal já tem coisa de Atmos, o Amazon também já tem coisa de Atmos. Inclusive na Amazon agora tá gratuito o Hi-Fi, porque a Apple anunciou, né, que em junho vem o Hi-Fi dela, a alta qualidade, né, sem custo extra, e a Amazon já baixou o custo, né? Tem o Free da Amazon, que tem as principais músicas. Você tem o Prime, que é gratuito também para os usuários Prime, tem ali umas 2 milhões de faixas, mais ou menos. Você tem o Apple Music Unlimited, 70 milhões de músicas, mais ou menos. E desde 2019, você tem o Unlimited HD, né, que é a versão Hi-Fi. Agora tá sem custo. E o que vem a ser esse Hi-Fi, né? A Apple falou, a gente vai ter o Dolby Atmos com suporte ao Spatial Audio, e vai ter também qualidade sem perda, né? Lossless, sem perda da qualidade. Isso porque a qualidade do Apple Music hoje é num formato AAC 256 kbps. Você vai entender já o que é isso. Aguenta aí. E a Apple falou que agora vai ter 3 qualidades, né, de lossless. Vai ter uma qualidade de CD, que vai vir com 16 bits e 44.1 Hz. Vai ter uma qualidade de 24 bits com 48 kHz. E eu falei 44.1 Hz, não, é 44.1 kHz. Eu acho que eu falei isso. E você vai ter a qualidade máxima full de 24 bits com 192 kHz. O que é isso, né? Qual é a diferença? O que é esse 16 bits, 24 bits, esses hertz aí? Deixa eu explicar. Isso tem a ver com a digitalização. Quando você pega uma onda analógica, o som, ele é uma coisa analógica. E quando você digitaliza, você tem uma curva. E a regra é a seguinte: para você não ter perda,
para você conseguir reconstruir completamente a tua onda, você tem que pegar a tua maior frequência e fazer uma amostragem no dobro dessa maior frequência. Por exemplo, a gente ouve até lá os 20 kHz, os 22 kHz. Então qual é o dobro disso? 44 kHz. Por isso que o estéreo com qualidade, aquela coisa toda, o FM também acho que é 44 kHz. É o limite daquilo que eu escuto. Então se faz a amostragem, a cada segundo eu vou fazer 44.100 amostragens. Eu vou dividir esse 1 segundo em 44.100 pedacinhos e eu vou pegar o valor da onda, eu vou pegar ali a frequência e vou salvar, vou criar com isso um pacotinho. E o meu valor, ele vai de 0 até lá o meu limite. E os meus degraus, né, que eu vou representar isso aqui, eu tenho 16 bits para representar. Eu tenho 24 bits para representar. É o tamanho, é o número, o tamanho do número que eu vou representar esse valor. Então, quanto maior, né, se for 24 bits, 32 bits, quanto maior, mais precisão eu vou ter. Então, esse é o processo, por isso que tem o 16 bits, né, um número de 16 bits, né, esse é o tamanho dele. Você vai ter uma escala de valores e você vai fazer essa medição 44.100 vezes. E aí, isso é para CD. E tem o 24 bits com 48 kHz. Por que disso? Por que desse 48 kHz versus o 24? Não sei se você reparou, mas vídeo geralmente é 48 e você vai entender isso agora. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar hoje o padrão aí. O padrão dizem que é 25 frames por segundo, 24 frames por segundo, galera do cinema. Mas para efeitos práticos, né, a galera tá usando 30 frames por segundo, 60 frames por segundo, aí coloca no slow motion 120 frames por segundo, 240 frames por segundo. Olha só essa conta aqui, vou usar esse vídeo aqui que tá com 60 frames por segundo. 60 frames por segundo, eu vou dividir um segundo em 1000 pedacinhos, né, lá em milésimos. E eu vou dividir ele por 60 frames. Né, um segundo, né, eu coloquei ele 1000 milissegundos, vou dividir por 60, deu esse 16,6666666. Guarda esse número, 16,6666666. Não tem nenhum número pelo qual eu pego aqui esse mesmo 1000 divididos por 44.100, vai dar esse 0,22222. Não tem nenhum número pelo qual eu multiplique essa coisa daqui que vai me dar aquele 16 whatever da vida. Não tem. Mas se eu faço 1000 divididos por 48.000, eu tenho esse 0,20, e se eu multiplicar por 8, tcharam, pegou? O 44.100 não é múltiplo, o 44.1, ele não é múltiplo de 60, o 48 é. E 48, ele é múltiplo de 24, vai servir com 24 frames por segundo, vai servir com 48 frames por segundo, né? Quem quiser usar, vai servir com os 120 frames, né? Serve com 60, que eu acabei de mostrar, serve também com 120, que é o dobro, serve com 240. Então, quando o assunto é vídeo, os chips, digamos assim, né, que lidam com áudio em vídeo, eles são múltiplos de 48, exatamente para poder casar, para você não ficar dando uma coisinha ali meio perdida ou não. E aí você pode fazer, no caso do 48 kHz, são 48.000 amostragens por segundo. Você pode fazer 96, tem também 96.000 amostragens por segundo, e tem hoje um padrão, quer dizer, entre aspas, né, padrão, né? O padrão hoje, né, com, né, a máxima qualidade, 192.000 amostragens por segundo. E para que serve isso, né? Para que 192.000 amostragens? De repente o cara é DJ e ele precisa desacelerar a música. E quando você desacelera, você vai perder qualidade. Você estando com 192, você consegue, apitou aqui, você consegue manter essa qualidade.
Então, né, esse aí é o panorama. 48 porque é múltiplo de 30, que é o padrão de vídeo. Você tendo 192 kHz, você melhora a masterização, você melhora, né, essa questão do slow. Mas, Coca, o que eu quero saber mesmo é se isso vai funcionar nos meus AirPods. Então, não vai funcionar nos seus AirPods. Por que não vai funcionar nos seus AirPods? Pelo menos não hoje. Porque os AirPods, eles suportam AAC 256 kbps. É o formato deles. Eles suportam um formato AAC, que é um formato que tem perda. Como assim que tem perda, Coca? Ele tem, se eu não me engano, o AAC ele vai fazer... são 256 kbps. Esse é o tamanho o tanto de dado que ele transmite, né? É o bitrate que ele vai transmitir. De tal maneira que você dá um play no Apple Music, o que tá vindo da Apple, que tá batendo no seu iPhone, tá indo direto pro seu fone de ouvido, porque é o mesmo formato. Se você ouve no MP3, ele converte esse MP3 para AAC 256 e, no caso, esse é um formato com perda. O que significa um formato com perda? Enquanto que ele pega esses formatos sem perdas, você faz a amostragem lá, os 48 mil amostragens lá com o valor de 16 bits, os formatos que tem perda, eles fazem o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte aqui, esse som não dá pra você ouvir, esse som tá muito baixinho, esse som daqui é um harmônico que tá lá perto dos 20 Hz, tá tão baixinho que ninguém vai ouvir. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa informação. Ele elimina coisas que não são audíveis, ou que 95, 99% das pessoas não ouvem. E aí, com isso, eles conseguem fazer um arquivo menor, aí um arquivo, né, de um MP3 aí, né, um AAC que vai estar aí, sei lá, com 3, 5 megas. Quando você coloca sem perda, isso vai estar 4, 5 vezes maior, ou seja, vai estar ali na faixa de 3 vezes 4, 3, 5 vezes 4, 4, 5, vai dar 20, 25 megas, mais ou menos. Se você usar aquele formatão de 192 kHz, que é o fullzão, o arquivo vai ser 20 vezes maior. Então, em vez de 3, 5 megas, vai estar saindo ali vezes 20, 60, 100 megas, né? Imagina, cada vez que você ouvir uma música, 100 megas do teu plano de dados, né? Então, é uma preferência lá no Wi-Fi. Quando você tiver tanto que o iPhone nem é capaz de tocar esse 192. Para você tocar esse 192, você tem que ter um DAC externo, você tem que ter uma placa de som, né? Você tem que ter um chip externo, você tem que conectar ali no Lightning um fone de ouvido que consiga entender esse 192 e codificar para você, porque o iPhone ele não tem condições de fazer isso. O iPhone só tem condições de, no máximo, 24 bits com os 48 kHz. E os AirPods, você colocando nesse formato sem perda, seja o do CD, né, que é o 16 bits com o 44.1 kHz ou o 24.48 kHz, ele vai ter que converter pro AC. Então você vai ter ali uma perda. Teria como a Apple fazer esse processo sem perda? Teria que mudar esse formato de envio, de repente, até talvez ela anuncie isso na WWDC, que tá, né, dia 17 de junho, tá daqui a 20 dias, que é quando a gente vai ter o Apple Music Hi-Fi liberado. Ela fala, ó, tem aqui um novo codec pros AirPods. De repente, esse novo firmware que pintou dos AirPods já faz isso, já tem essa opção. Por quê? O Bluetooth 4, ele suporta até 1 megabit. E o megabit vai dar, ele só suporta o 256 kbps, né? O 256 é um quarto de 1 megabit, então tem banda no Bluetooth 4 para isso. Se eu quiser fazer o 24 bits com 48 kHz, eu preciso ali de mais ou menos 1.1 megabit, 1.1, vamos colocar 1.1, coisa que eu não consigo com o Bluetooth 4.
Então, os AirPods de primeira geração não tem nem como suportar. Os AirPods de segunda geração, os AirPods Pro e os AirPods Max, na versão sem fio, né, no caso dos AirPods Max, o Bluetooth até tem banda para isso. Mas a Apple precisaria mudar o codec, agora eu tô aqui suportando, acredito que ela venha fazer isso. Porque o Bluetooth 5 suporta até 2 megabits. Para efeitos práticos, vai conseguir ali 1.3, 1.4 megabits, o que é suficiente para esse 24 bits, 48 kHz. Para os 192 kHz, o iPhone nem processa, então nem tenta. Se você tiver um fone com fio, aí vai rolar. Se você tiver um fone com fio, se você pegar os AirPods Max com fio, aí o iPhone vai conseguir jogar ali na portinha Lightning, vai conseguir jogar para os AirPods Max essa qualidade sem perda dos 24 bits com 48 kHz. Para outros fones de ouvido que sejam com fio, né, vai funcionar até o 48 kHz, 192 kHz. Só se o fone ele for preparado para isso, for um fone de alta fidelidade, tiver um chipzinho para lidar com esse tipo de áudio, né, para ele for compatível com essa entrada. Outros fones, a Apple falou, né, que você pode forçar o Dolby Atmos, né, de repente o fone tem suporte a Dolby Atmos, vai se aproveitar do Dolby Atmos, você pode ir lá nas preferências e, Dolby Atmos sempre. No caso dos AirPods, ele vai, já é AirPods, suporta o Dolby Atmos, automaticamente ele vai dar play no Dolby Atmos para você. Enfim, acho que é isso, né? Acho que o resumão disso tudo aí é isso. Se você não entendeu alguma coisa, coloca aqui nos comentários e se você deu algum joinha nesse vídeo, lembra de se inscrever no canal e semana que vem tem a semana do Raspberry Pi. Te espero lá. Tchau, tchau! Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão.